Então, bom dia a todas e a todos. Iniciamos mais um encontro do Seminário Brasileiro de Teses em Ciências Criminais, a parceria do IDP com a Universidade Estadual de Goiás. Hoje, a nossa tese vai ser sobre o poder de polícia e o poder punitivo, o direito administrativo no sistema penal brasileiro. O autor é meu amigo Bruno Rigon, a quem agradeço muito pela participação, por tantas parcerias, eventos, cursos, especialização, sempre um prazer ir aí para Caxias, a gente se encontrar também em Porto Alegre. Agradeço muito aos debatedores, ao professor Pablo Ornelas, à professora Larissa Urut pela participação. É uma alegria contar com vocês também. E agradeço ao Marcelo, que está aqui assistindo com a gente. O Bruno Bonicori, o outro coordenador, hoje não pôde participar, pediu desculpas, mas vai acompanhar posteriormente. Na nossa sistemática do seminário, inicio passando a palavra ao Bruno, para a apresentação, para a introdução breve da tese, em uns 10, 15, 20 minutinhos, fica à vontade só para a gente começar o debate, depois avanço aos debatedores. Então, muito obrigado, Bruno, fica à vontade. Eu que agradeço, Vinícius. Então, bom dia a todas e a todos. Quero inicialmente agradecer a ti e ao Bruno, que são grandes e queridos amigos aí de longa data. O Bruno desde a especialização, tu desde o mestrado, e queria agradecer muito por esse espaço de compartilhar um pouco da minha pesquisa, praticamente um ano depois que eu defendi no dia 31 de agosto do ano passado. E convidei aqui duas pessoas especiais para debaterem comigo, né? A Larissa Urut, que eu conheci no final da tese, né? Mas que tem uma interlocução muito interessante junto comigo, tanto na criminologia quanto com seus conhecimentos do direito administrativo, por isso que está aqui. E o Pablo, que também é um querido amigo, já de algumas parcerias, já faz tempo, um pesquisador com muita afinidade também com o meu recorte teórico, e tenho certeza que vai contribuir muito. Cheguei a te cogitar, a convidar para a banca oficial, Pablo, mas os rumos seguiram outros rumos, mas por isso que tu está aqui. Quero muito ouvir um pouco da tua contribuição para a tua pesquisa. E também quero saudar aí o querido amigo, o Marcelo Botelli, que recentemente defendeu, e tenho certeza que vai poder ajudar aí na continuidade da pesquisa. Bom, então, sem maiores delongas, eu vou rapidamente explicar um pouquinho da minha pesquisa, da minha tese. Primeiro, vou tentar situar como que eu cheguei, aonde eu cheguei, quais as razões que me levaram nesse caminho. Eu trabalhei durante 5 anos no Ministério Público, não sei se o Vinícius se lembra, na época do mestrado, depois do início do doutorado ainda estava, e eu atuava com direito administrativo. Aí eu comecei a perceber como que algumas categorias do direito administrativo influenciavam no sistema penal, e eu comecei a me questionar sobre uma literatura de direito administrativo muito acrítica, e eu comecei a fazer uma investigação mais histórica de alguns conceitos e como que esses conceitos influenciavam o sistema penal de alguma forma. A partir daí, começa... Desculpem aí, o Arlindo está querendo participar um pouco. Começa das minhas curiosidades de aprofundar a investigação. Tá? Ainda na própria dissertação de mestrado, eu me deparo com um texto do Eli Lopes Meireles, uma palestra na Escola Superior de Guerra, chamado Poder de Polícia e Segurança Nacional. Na época eu estava investigando a doutrina da segurança nacional, mas a partir dali eu vi como que o poder de polícia era um conceito central utilizado como uma ferramenta, digamos assim, por juristas para legitimarem a ditadura civil-militar. Tá? E depois, enfim, acabei fazendo um curso de extensão com o Ricardo Glockner, e ele trabalhou um pouco da interface a partir da criminologia entre direito administrativo e o sistema penal, a partir de um autor, de um criminólogo que é o Mark Núcleos, que faz essa investigação sobre o poder de polícia lá na Inglaterra. Tá? Além dessa aí, cara. Vai. E daí, o que eu me propus investigar foi essa interface, essa relação entre um conceito que, a princípio, é do direito administrativo, que é o poder de polícia, muito embora ele seja positivado no Código Tributário Nacional, tá? E essa obscuridade teórica de tratamento desse instituto foi algo sempre que me despertou
me intrigou muito, né? Então, essa interface entre essa categoria e algumas categorias que estão ao redor dela, digamos, girando, talvez ela seja uma categoria mais nuclear, e algumas outras giram ao redor, como que ela influencia dentro do poder punitivo, tá? Então, é um diálogo que se propõe interdisciplinar entre a persecução criminal, de alguma forma, e o poder punitivo. Esse seria o objeto da minha pesquisa. Eu tentei fazer a delimitação focando no contexto da realidade da guerra às drogas, por isso também o Pablo está por aqui, que é um grande investigador sobre o assunto, porque me parecia mais palpável, né, esses conceitos serem utilizados no contexto dos processos relativos ao tráfico de drogas. Tá? E então a minha problemática geral seria, né, as relações entre o poder de polícia e o poder punitivo estatal no Brasil, especificamente no contexto de guerra às drogas, né? E no primeiro capítulo eu acabei fazendo toda uma revisão teórica, uma revisão bibliográfica da minha base filosófica, digamos assim, dos principais autores que trouxeram as principais categorias para eu poder interpretar nos próximos capítulos, no segundo e no terceiro capítulo. Então, eu vou fazer um diálogo entre Foucault, Agamben, Carl Schmitt, Hannah Arendt, entre outros autores que trazem minha base de uma filosofia jurídica e política, digamos assim, para eu entender e utilizar essas ferramentas depois, como chaves de interpretação, meu background teórico, digamos assim. E no segundo capítulo que começa mais a proposição de fatos. Um salve aí ao meu querido amigo Luiz Eduardo Cani, que acaba de entrar. E eu me proponho, né, a fazer investigação aqui, mais numa revista específica, que era a Revista de Direito Administrativo, de alguns autores. Eu fiz todo um levantamento, um mapeamento dos principais autores que escreveram sobre o poder de polícia. Eu não escrevi sobre todos, eu fiz um recorte daqueles que eu julguei mais pertinentes, porque justifico, né, da importância das suas construções teóricas para a construção do direito administrativo, da literatura de direito administrativo. Tá? E eu fiz um recorte em alguns desses autores, o Caio Tácito, o Eli Lopes Meireles, entre outros. Tá? Então, eu busquei fazer uma análise do discurso deles, tanto em textos da revista quanto nos seus manuais, sobre o direito, sobre a categoria do poder de polícia, tá? E as suas características, enfim, como cada um tinha uma nuance diferente, né? O Caio Tácito tinha uma veia, por exemplo, mais democrática. O Edu Lopes Meireles já demonstrava aí uma feição de um tecnicismo jurídico que se pretendia neutro, mas que mascarava ali um autoritarismo, inclusive tendo ele participado ativamente, né, politicamente, da ditadura civil-militar brasileira, assumindo cargos de secretaria no governo de São Paulo, inclusive da Secretaria de Segurança Pública, e, enfim, de outros autores que me ajudaram a perceber também como que, na passagem do processo de redemocratização, saindo da ditadura, passando para a democracia, tendo a nova Constituição, como um desses autores, que era o Diogo, ele acaba, de alguma forma, simplesmente amoldando o seu livro, a sua obra, que tinha um viés de direito administrativo focado para as instituições de segurança pública, no direito administrativo focado na área da segurança, como que o núcleo, o conteúdo em si daquele manual, digamos assim, daquela proposição teórica, permanece o mesmo, ele só muda pequenos vocabulários, expressões, e colocando aí uma nova linguagem de proteção de direitos fundamentais, de Constituição, etc., mas a base do conteúdo é a mesma, não houve modificação. Então, como que é muito fácil de amoldar esse conceito, tentando passar um verniz democrático. E o que eu tentei fazer ainda nesse capítulo foi analisar alguns documentos, né, da Escola Superior de Guerra e de alguns manuais de algumas polícias, né, e tentar identificar como que essas construções teóricas acabaram influenciando e, de alguma forma, estavam presentes, né, na descrição
da doutrina da Escola Superior de Guerra, dos manuais, de alguns manuais da Polícia Militar, se valendo mais ainda de conceitos do próprio Elie Lopes Meireles do que de outros autores, né? E no terceiro capítulo eu vou buscar então, nesse segundo eu tento traçar essa genealogia, e no terceiro eu vou analisar mais especificamente algumas características que eu selecionei, não foram todas as características do poder de polícia, mas foram aquelas que eu dei o recorte para tentar fazer a problematização, que foram as categorias de discricionalidade administrativa, né? Uma das características do poder de polícia sempre levantada é o ato discricionário, tá? E dentro da minha investigação, voltando nos autores, ou pelo menos um deles mais antigos, digamos assim, que escrevia sobre poder de polícia, eles tratavam discricionariedade, um ato discricionário, como um ato arbitrário, né, expresso, né, no livro. E depois, né, começaram a tentar negar esse caráter de arbitrariedade que há nesse ato discricionário, e eu tentei fazer um recorte dessa discricionariedade de iniciativa para a discricionariedade policial no contexto da guerra às drogas, tá? E aqui, só para fazer uma ressalva, um dos meus dilemas, Pablo, na banca de qualificação, era se eu ia fazer pesquisa de campo ou não. Uhum. Mas como tinha uma discussão conceitual muito profunda, né, que eu estava buscando revisitar alguns conceitos que eu identifiquei, digamos assim, um DNA, uma matriz mais autoritária, digamos assim, com uma influência forte ainda da doutrina de segurança nacional. A opção que foi feita foi por fazer essa rediscussão conceitual, trazendo algumas pesquisas empíricas de outros pesquisadores que se valeram, né? Inclusive, uma das críticas da minha banca foi que eu devia ter te usado mais. Então, dentro desse contexto, eu uso a discricionalidade administrativa, depois eu passo para a presunção de veracidade e legitimidade dos atos do poder público, e aqui eu vou dar o recorte na análise da categoria da fé pública no testemunho dos policiais, que é muito empregado no contexto de guerra às drogas, né? E aqui a gente tem diversas pesquisas, mas eu pontuo, uma das principais é da Maria Gorete Marques de Jesus, que estava na banca também, entre outros autores, né, que eu utilizei para demonstrar. Obviamente não é em 100% dos casos, mas é uma retórica jurídica que vem sendo utilizada de maneira muito significativa, né, e que, de alguma forma, os processualistas penais, e aqui eu vou provocar o Vini, acabam não identificando, e só para trazer uma reflexão, né, se a gente pode até incluir aqui o juiz de garantias, né, não deixar fazer a contaminação do juiz do processo com a fase pré-processual, mas se o policial chega no processo, mesmo não tendo essa contaminação, com caráter de fé pública, ele vai ser uma prova que vai ser valorada de fato, né, com um caráter quase incontestável, né, um caráter, para além de uma legalidade, ele vai ter uma força muito superior e vai tornar praticamente impossível, né, ou muito difícil o exercício do direito de defesa, entre outros, tá? Então, tentei analisar nesse ponto especificamente isso e depois analisar o princípio da chamada supremacia do interesse público sobre o privado. E o que eu analisei dentro dessa perspectiva mais historiográfica sobre esse conteúdo, existe esse princípio, já ele é muito contestado no direito administrativo, desde a redemocratização. Tem gente que defende ele com unhas e dentes, tem gente que tenta readequar esse princípio, tá? Mas esse caráter de supremacia, ele adquire esse status na literatura de direito administrativo nos nossos piores períodos políticos, sociopolíticos, né? Que foi na era Vargas, e ainda assim ele era um caráter mais leve, digamos assim, mas ele vem com tudo e adquire força na ditadura civil-militar para dar sustentáculo para os atos administrativos, os atos burocráticos, enfim, políticos da ditadura civil-militar, esse contexto de supremacia quase incontestável, e a gente tem que olhar o panorama político que existia na época, né, de supressão de liberdades e etc., né, de um autoritarismo muito forte que enxergava as liberdades individuais, os direitos fundamentais individuais, né, os que estão muito relacionados às nossas garantias penais e processuais penais, como um interesse privado, algo, né, que seria inferior a um suposto interesse coletivo, um interesse público, e isso deu força jurídica, inclusive, para a repressão e a perseguição aí de pessoas
relacionadas à esquerda, ao combate ao comunismo, à subversão, etc. E esse princípio ele entra na literatura de direito administrativo, inclusive de autores de esquerda, né, como um caráter democrático. Tá? Eu não trabalhei muito no segundo capítulo a literatura pós-redemocratização, porque do que eu percebi na minha investigação foi que eles não avançaram muito nas distinções conceituais em relação àquilo que foi feito no período anterior. Né? Não houve grandes avanços teóricos, houve pequenos avanços que não conseguiram retirar aquela carga daquele DNA mais autoritário que eu identifiquei, né? Ressalvando aqui o Caio Tácito, que para mim era o cara que tentava de alguma forma frear o poder naquela época, muito embora estava sempre dialogando com esses autores, esses juristas aí que tinham alguma participação direta ou indireta com os regimes autoritários. Tá? Então, eu foquei em analisar nessas três categorias. Né? O princípio da supremacia do interesse público, muitos colocam como núcleo e o fundamento do poder de polícia. Tá? Por isso que ele é tão importante. Tentei trazer aqui uma relação com o próprio Francisco Campos, muito embora o Francisco Campos tenha escrito de poder de polícia, né, em alguns pareceres, né, eu acabei não trazendo ele como um grande autor do direito administrativo, porque foi muito mais alguns pareceres pontuais, etc., mas eu trouxe, né, por toda a influência que ele teve na construção da nossa legislação, né, na próprios atos institucionais e esse caráter coletivo que ele dá para a supressão, digamos assim, de algumas liberdades individuais. E depois eu tentei me arriscar aí a traçar algumas linhas de resistência, né, traçar algumas questões indo um pouco mais para a criminologia, analisei um veículo de comunicação, um documento desse veículo, porque o que estava em discussão na época que eu estava escrevendo ainda era uma discussão muito tímida, né, que era o uso da gravação audiovisual por câmeras nas atividades de policiamento. É uma discussão que esse ano, né, ganhou uma relevância muito grande, e eu me arrisquei aí a sustentar primeiro um direito, né, que o cidadão tem de fazer a filmagem das atividades de policiamento, porque, embora eu não tenha trabalhado isso, a gente vê muita tentativa de criminalização desses atos, não cheguei a explorar, mas existem, e também sobre a possibilidade, né, de instituir isso como uma política pública para dar publicidade aos atos administrativos de policiamento, para tentar conter mais esse poder de polícia que tem um caráter, né, se conceitualmente tem arbitrário, discricionário, etc., né, na sua praxis acaba tendo isso também reproduzido. Tá? Então, um voo, assim, em geral, da minha tese foi mais ou menos isso. Tá? E o que seria, digamos assim, o núcleo duro da minha tese seria identificar, né, uma racionalidade jurídico-política do direito administrativo, que, a meu ver, ela está invisibilizada ou invisível, tentar tornar ela visível, né, em alguns elementos, não explorei todos, fiz um recorte, e outras pesquisas com outros recortes podem ser realizadas. Né? Eu já vi que a fé pública é muito utilizada também, por exemplo, em crimes de roubo, em crimes de rua, né? Não somente nos crimes de tráfico de drogas, mas mostrar essa racionalidade administrativista, que tem um cunho de construção conceitual autoritário muito forte, marcado pela doutrina da segurança nacional, ainda nas práticas da nossa persecução criminal, e tentar mostrar essa visibilidade a partir dessa categoria jurídica, poder de polícia, que para mim tem uma certa autonomia conceitual, teórica, em relação ao poder punitivo, que é, digamos assim, o grande objeto das nossas investigações na criminologia, na sociologia da violência, e etc. Né? Então, Vinícius, tentei correr aí um pouquinho, né? Não sei se passei do tempo, mas quero agradecer novamente. Qualquer dúvida aí a gente vai esclarecendo agora no bate-papo. Tá ótimo, a ideia é essa mesmo, só fazer uma abertura, e acho que a tua foi bem clara sobre os caminhos da tese. Passo inicialmente e agradeço mais uma vez pela participação ao professor Pablo. Fique à vontade para continuar ou iniciar os debates.
Vinícius, quero agradecer o convite, é um prazer aqui participar desse momento, né, de debate aí sobre a tese do querido Bruno. É um prazer estar com vocês, né, Vinícius, Marcelo, Larissa, Bruno e demais colegas. O trabalho do Bruno é um trabalho que dialoga diretamente com as minhas pesquisas numa outra dimensão, digamos assim, né? Eu tenho algumas limitações, né, para avaliar o trabalho do Bruno, digamos assim, porque eu venho do campo da sociologia, então esse debate mais circunscrito a questões mais jurídicas, né, me escapam ou escapam as minhas análises, né? Então, nesse sentido, eu vou olhar para o trabalho do Bruno, né, a partir de uma perspectiva sociológica, mas conduzido por um aporte pós-estruturalista, né, compartilhando, portanto, com o Bruno esse olhar Foucaultiano, digamos assim, que é a principal leitura que o Bruno mobiliza no seu trabalho, né? E é uma leitura que dialoga com a minha perspectiva, tendo em vista que o objeto que ele vai investigar, o poder de polícia e a associação com o poder punitivo, né, via direito administrativo, né, acerca do sistema de justiça criminal, vai se dar principalmente pelas políticas de drogas, né? Então, eu pretendo aqui, nesse momento, tentar dialogar com o Bruno a partir das minhas pesquisas precedentes, mas também a partir das pesquisas que eu tenho desenvolvido agora, que trata justamente da extrema-direita brasileira, ou de grupos que se reconhecem como conservadores e que passaram a atuar veementemente no sistema de justiça criminal a partir do que a gente poderia compreender como uma espécie de diagrama em termos deleuzianos, Foucaultianos, né? Ou seja, um diagrama que articula uma certa força presente nos agentes do sistema de justiça criminal, ou em parte deles, né, que passou a utilizar essa base mais autoritária, essa episteme mais autoritária, que recorrentemente flerta com algumas tradições bastante questionadas do ponto de vista da ciência moderna, né? Tradições como, por exemplo, o neolombrosianismo, né, o lombrosianismo, tradições como a teoria da escolha racional da Escola Econômica de Chicago, na figura do Gary Becker, por exemplo, né, onde esse autor ele é mobilizado para explicar o lugar do crime e do criminoso, porém se negligencia a leitura que o Gary Becker faz sobre a questão da regulamentação das drogas, por exemplo, do contexto estadunidense, né? Assim como também a tradição escolástica, tomista, perennialista, por exemplo, que se faz muito presente na literatura jurídica, né? Muitas vezes inviabilizando a própria perspectiva interdisciplinar em relação ao direito, porque se apropria de uma dimensão metafísica, atribuindo o lugar do direito a um direito divino, né? Ora um direito divino, né? Nessa dimensão mais metafísica, ora um direito natural a partir de um aporte mais liberal, digamos assim, né? Então, a gente da sociologia, a gente das ciências humanas de modo geral, dá alguns passinhos atrás para pensar que o direito é uma invenção, que o direito é uma criação, e uma criação atravessada por interesses daqueles que tiveram a possibilidade de produzir esse lugar jurídico, né? E o trabalho, e aí um ponto que eu acho muito importante do trabalho do Bruno é mostrar alguns resquícios, né, alguns resquícios do período da ditadura civil-militar que nós tivemos aqui no Brasil e que ela permanece, né, muito forte, principalmente após a eleição do Bolsonaro em 2018. Tá? Por quê? Porque o Bolsonaro, e aí é uma leitura que eu tenho desenvolvido, né, inclusive eu acho que o Bruno poderia pensar em fazer um pós-doc, né, talvez desenvolvendo essa pesquisa, e já penso nesse pós-doc com o Guto Jobim, que está desenvolvendo comigo também esse tipo de pesquisa, a gente está pensando junto essas questões, e acho que o Bruno teria muito a contribuir com essa abordagem. Então, assim, eu acho que do trabalho do Bruno, né, eu acho importante essa leitura Foucaultiana, principalmente a partir da leitura que o Foucault apresenta na sua aula intitulada Sociedade Punitiva. Tá? Essa aula que o Foucault profere acerca da sociedade punitiva vai ser apropriada por outro conjunto de autores contemporâneos, né? A gente pode pensar, e aqui eu pretendo entrar por esse viés, em autores da Paris-Nanterre, né, o Laval, o Dardot, que o próprio Bruno mobiliza na sua tese, porém, a partir do livro Uma Nova Razão do Mundo. Eu estou propondo aqui pensar
o Laval e o Dardot a partir do livro A Escolha da Guerra Civil, pensando que essa retomada dos militares no contexto brasileiro, né, ou seja, os militares eles estiveram presentes desde sempre, e muito antes do golpe de 64, né? O golpe de 1889, né, que vai inaugurar a República Brasileira, foi capitaneado também pelos militares, né? Agora, os militares em 64 eles tomam uma outra postura, né? E é uma postura que, em certa medida, acontecia concomitante em outros países latino-americanos, sob forte influência dos Estados Unidos, que capitanearam esse processo, né? Essas ditaduras latino-americanas. E essas ditaduras latino-americanas, né? E aí eu convido para a gente pensar conjuntamente, a partir desse livro, A Escolha da Guerra Civil, publicado ano passado pelo Laval, pelo Dardot, pela Gueguet e pelo Sauvetre, onde eles vão mostrar que, no contexto, a partir de 75, no Chile, 3 forças políticas se fizeram latentes naquele momento, né? O primeiro, a Lei de Segurança Nacional, capitaneado pela junta militar, que o próprio Bruno traz aqui para mostrar o Brasil, né, esse efeito no Brasil, que se deu no Chile também, capitaneado pelo Augusto Pinochet no golpe, né, impetrado contra Salvador Allende. Uma segunda base, né, uma segunda frente, né, o conservadorismo, ou as tradições conservadoras, tipicamente de autores que fizeram uma certa leitura da Revolução Francesa, né, autores como Demetri, Le Bonaldo, o próprio Edmund Burke, e, por fim, não menos importante, os Chicago Boys, né? O próprio Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, se fez presente naquele momento. Então, essas 3 forças políticas, segundo Laval, Dardot e Gueguet, e Sauvetre, se fizeram presente no contexto do Pinochet. No Brasil, né, pós o golpe de 64, nesse processo de redemocratização, o nosso Estado ele acabou não responsabilizando aqueles militares, né, que agiram veementemente através de tortura, de persecução, de censura, né, de mortes, de homicídios, né, que foram capitaneados por essas forças políticas, né? No Brasil, após esse processo de redemocratização que se inicia, né, nos anos 80, começa a se relatar essas violências que foram impetradas por esse governo militar, o que culminou com o livro Brasil Nunca Mais. Os militares brasileiros, incomodados com o discurso apresentado no livro Brasil Nunca Mais, criaram um projeto, o Projeto Orville, né, que é um projeto de recontar o período militar brasileiro, e esse projeto Orville ele foi muito bem instrumentalizado pelo Olavo de Carvalho a partir dos anos 90. Né? Então, a partir dos anos 90, o Olavo de Carvalho ele começa a articular no Brasil, a partir de diversos segmentos da sociedade brasileira, né, tradução de livros, por exemplo, cursos que ele começa a oferecer na AMAN, que ele começa a oferecer no Clube Militar, no Clube Naval. A partir de 2000, ele começa a participar do Fórum da Liberdade, organizado pelo Instituto Liberal. Ele começa a circular, né, por diferentes grupos religiosos de tradição cristã, porém, numa perspectiva tradicionalista, ou seja, ele começa a articular e ele começa a fomentar no mercado editorial brasileiro a tradução de livros de autores estadunidenses, sobretudo no contexto macartista, que gravitavam em torno de uma revista conservadora dos Estados Unidos, chamada National Review, e começou a produzir textos do Russell Kirk, textos do Eric Voegelin, textos do Buckley Jr., que inclusive é quem capitaneava essa revista, e a chave, o link de toda essa perspectiva conservadora da década de 50 dos Estados Unidos era o anticomunismo. Mas um anticomunismo não tipicamente encontrado, né, no nazifascismo, mas um anticomunismo encontrado em autores de tradição neoliberal, principalmente a partir de figuras como Hayek e figuras como Mises. Né? Ou seja, nesse sentido, o conservadorismo ele vai se apropriar de uma lógica, de uma racionalidade na qual haveria, né, uma espécie de natureza social que seria decorrente do livre mercado concorrencial, né, que vai evidenciar a diferença entre o liberalismo clássico, né, voltado para a troca, lá do Adam Smith, o princípio do valor do trabalho, e o liberalismo concorrencial. Nesse liberalismo concorrencial, a primeira tradição liberal, a primeira tradição neoliberal que vai se apresentar é uma tradição alemã, o ordoliberalismo alemão, que ele vai atuar
e aí a gente poderia pensar esse viés do direito administrativo por uma espécie de perpetuação de certa ordem social que ela opera na crença veemente, né, acerca desse livre mercado, no contexto neoliberal, mas também acerca da existência de uma natureza humana inata, né, que culminaria, por exemplo, com o modelo de família, com o modelo de sexualidade universal, né, que vai encarnar uma única possibilidade de civilização, que é essa caricatura que é recorrentemente apresentada por esses que se reconhecem como conservadores, né, que é a civilização baseada na tradição judaico-cristã, por exemplo, né, e que vai imprimir uma certa natureza social e uma certa natureza humana como elementos imprescindíveis em quaisquer análises. Óbvio que essa leitura acerca de uma natureza humana, ela opera numa dimensão metafísica, por isso, né, essa base fortemente situada no tradicionalismo com viés cristão, de um lado, e do outro lado, né, uma natureza social amparada na crença acerca do livre mercado. Curiosamente, esse pensamento ordoliberal alemão, para reproduzir essa ideia de uma ordem social, ela vai demandar, vai mobilizar uma leitura circunscrita a um autor muito caro à ciência política e ao direito, que é o Carl Schmitt, né, que vai pensar a política em termos de um processo de inimização. Né? E aí, por que eu comecei falando do contexto chileno? Porque me parece que as forças que se fizeram presente no contexto do Chile a partir de 73 são forças semelhantes às forças que se fazem presente no contexto bolsonarista. Ou seja, autores conservadores, lei de segurança nacional e autores neoliberais. Mas me parece que no contexto brasileiro, os autores neoliberais, eles passaram a operar numa dimensão muito mais voltada à escola austríaca de economia do que na escola de Chicago, né? Embora alguns autores, como Gary Becker, por exemplo, da escola de Chicago, se façam presentes, principalmente, né, para associar o lugar do crime e do criminoso a partir de uma interpretação circunscrita à teoria da escolha racional. Porém, no caso das políticas de drogas, né, foco da pesquisa do Bruno e da minha pesquisa de doutorado, Gary Becker não aparece para falar sobre a questão da regulamentação e da legalização das drogas. Né? Há um processo de negligência. Né? E, nesse sentido, há uma instrumentalização do moralismo, e o moralismo amparado numa tradição cristã, que opera paralelamente a partir daquilo que o Stanley Cohen vai tratar em termos de um pânico moral, que vai ser o principal instrumento a mobilizar essas forças políticas. Numa outra chave, para além do Laval, do Gardot, da Gueguin Sauvet, a gente pode também interpretar, de forma semelhante, a partir da teoria do Bernard Harcourt, acerca de uma possibilidade de contra-revolução ou de uma contra-insurgência. Né? E nessa leitura que o Harcourt apresenta, né, parece que há um processo persecutório, né, histórico no contexto brasileiro que decorre desde o período colonial. Então, nesse sentido, a leitura que a gente faz sobre as políticas de controle sobre as drogas no Brasil, elas têm um resquício das políticas escravocratas, porque o primeiro alvo da proibição da maconha no contexto brasileiro foi justamente a população negra, que já padece da persecução desde a chegada dos portugueses no contexto brasileiro. Não só a população negra, a população ameríndia, de modo geral, também. Né? Então, me parece que essa prática do direito administrativo como elemento que condiciona esse poder de polícia, conforme o Bruno apresenta, né, ele vai se caracterizar por um processo de inimização daqueles grupos que, desde o período colonial, padeceram dessa persecução, mas que agora ganham um plus, né, com outros grupos sociais, né? População LGBTQIA+, né? As feministas, as mulheres, as feministas, porque mulher feminina pode ser, agora mulher feminista que é o problema, né? Assim, então, aquelas pessoas que defendem quaisquer elementos que permitam contestar essa ordem social, essa ordem econômica e essa ordem política. Né? Agora, essa ordem apresentada por essas tradições conservadoras, e aí parte dos autores que o Bruno mobiliza na sua análise acerca desse poder administrativo como base na atuação desse poder de polícia, né? Parte deles, ora compartilham uma perspectiva tomista, né, baseada no São Tomás de Aquino, né, baseada num processo de
certa medida de cristianização de autores antigos, os filósofos antigos, né, para tentar justificar um mundo ordenado num plano metafísico. Né? Por outro lado, a gente tem autores como o Stanton Seminole, por exemplo, né, que escreveu um livro... fugiu o título do livro dele, A Mente Criminosa, livro traduzido há 2 anos atrás pela editora que publica os livros do Olavo de Carvalho e de seus alunos, um autor que trabalhou no governo Reagan, nas políticas de drogas do governo Reagan, foi laureado com medalha honrosa e que se posiciona no seu livro Stanton Seminole, que é usado como referência no livro dos promotores de justiça do Rio Grande do Sul, Diego Pesce e Leonardo Jardim de Souza, né, talvez seja a grande vanguarda desse conservadorismo olavista, né, junto com Bruno Cartes, também promotor no Rio Grande do Sul, né, que acabou de publicar um livro sobre política de drogas, né, um negacionismo assim grosseiro, que é o livro Mito do Encarceramento em Massa. Esse livro assim tem várias pérolas do ponto de vista analítico que a gente poderia trazer, né? Desde Foucault, que pensa o método dialético, só trabalha com o método dialético, o Foucault que só pensa em termos de luta de classes, né? O Foucault que quer combater a burguesia exclusivamente, ou seja, um Foucault marxista que não existe na realidade, né? É um Foucault caricaturizado, mas que ele serve para criar um bloco único da esquerda que passa a ser alvo de ataque da extrema-direita, né? Claro que a história desse Foucault marxista vem de um autor que é muito mobilizado pelos conservadores, que é o Roger Scruton, que em 92 escreveu o livro Os Pensadores da Nova Esquerda, que tem um capítulo dedicado ao Foucault, onde ele fala esse tipo de besteira sobre Foucault, e que o Olavo de Carvalho, 2 anos depois, vai se apropriar dessa análise do Roger Scruton, né? Professor de estética da Universidade de Oxford, de estética, não de política, tem um pouco de filosofia, mas que vai se arriscar a falar de autores como Foucault e que acaba falando besteira. O Olavo de Carvalho se apropria dessa análise do Roger Scruton, né? Sir laureado pela Rainha Elizabeth II, e se apropria e vai publicar essa leitura do Foucault pós-estruturalista no seu livro A Nova Era e Revolução Cultural, publicado no Brasil em 1994. Esse livro passa a circular pelos militares, passa a circular, né? E desse livro ele vai cunhar, ele vai se apropriar daquele termo do Michael Minicino, né? O marxismo cultural, que nada mais é que uma atualização do bolchevismo cultural apresentado pelo Hitler no seu livro Mein Kampf. Né? Ou seja, como a gente não tem mais Guerra Fria, né, o marxismo ele apresenta os elementos do anticomunismo que não podem ser retomados no contexto do século XXI, mas que passa a ser mobilizado em termos não mais de uma revolução do proletariado, em termos de uma ditadura do proletariado, mas agora em termos de uma revolução cultural amparada num preceito gramsciano, né, segundo Olavo de Carvalho, que aplicou muito bem Gramsci, né, a partir dessa perspectiva. Né? E tudo isso foi feito a partir da leitura, que só no seu livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota, né, ele cita 3 vezes essa frase que ele atribui ao Lenin: acuse-os do que você é, xingue-os do que você faz. Né? Ou seja, essa é a principal estratégia que o antropólogo Piero Lehner, especialista em antropologia militar, talvez seja um autor interessante até para não sei se o Bruno conhece, escreveu o livro O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida. O Piero Lehner ele vai tratar da política do Brasil pós-governo Bolsonaro, né, de a grande inversão, né, assim, a Globo virou comunista, né, assim, o Olavo de Carvalho não é ideológico, né, ou seja, se coloca de ponta cabeça, assim como Marx colocou de ponta cabeça Hegel, a dialética hegeliana, o Olavo de Carvalho colocou de ponta cabeça, né, a dialética gramsciana da Revolução Cultural, digamos assim, né? Enfim, acho que eram essas as minhas considerações, né? Eu pensei também, só para finalizar, né, eu acho que o Bruno poderia, né, pensar numa pesquisa de pós-doutorado, dando continuidade a isso, mas tentando atualizar essa leitura do poder administrativo e em sua relação com o poder de polícia a partir desse conservadorismo olavista. Né? E aí a gente poderia pensar esse conservadorismo olavista a partir de um diagrama composto por diferentes camadas de subjetivação, onde a gente poderia tratar, né, essas camadas de subjetivação
por exemplo, né, a partir de uma imprensa alternativa, como a gente tem na Jovem Pan, como a gente tem, né, a Brasil Paralelo, a Record, né, as editoras ou rede editoras capitaneadas pelo Olavo de Carvalho, como a Rede Cebet, né, como a Realizações, né, as livrarias virtuais que essas editoras fomentam que sejam criados por Lacombe, Rodrigo Constantino, Sarah Winter, o próprio Olavo de Carvalho, né? Figuras que têm no YouTube centenas de milhares ou milhões de seguidores, onde essas livrarias elas difundem, capilarizam de forma rizomática essa literatura que vai conferir uma certa legitimidade a esses discursos, né? Os influenciadores digitais, né, que divulgam, né, esse tipo de literatura, os congressos nacionais e internacionais, como o CIPAC, por exemplo, congressos conservadores, né? Militares, grupos religiosos, empresários, como a gente viu recentemente, né, esses empresários que foram presos, estavam articulando, né, ou que estão sendo são suspeitos de articular, né, um possível golpe, enfim. Né, então, eu acho que o trabalho do Bruno é um trabalho muito potente, né, é um trabalho que faz uma análise bastante importante do ponto de vista jurídico, mas que abre outras possibilidades, uma leitura interdisciplinar, até porque, né, a tese dele foi defendida num programa interdisciplinar de ciências criminais, que é um baita programa de pós-graduação do Brasil, que eu saúdo com muito afinco, né, a qualidade dos pesquisadores e pesquisadoras, tanto docentes quanto discentes desse programa. Tá? Então, parabéns, Bruno, prazer enorme, né, ler o teu trabalho, poder também dialogar com o meu trabalho. O teu trabalho me trouxe muitos pontos que eu vou incorporar nas minhas leituras também, viu? Parabéns aí, querido. Obrigado, Pablo. Acho que os comentários são muito interessantes e a ideia do seminário é bastante isso, relacionar as áreas, trazer uma visão interdisciplinar. Depois, Bruno me provocou com uma pergunta processual, vou trazer mais uma questão também posteriormente. Passo agora à professora Larissa, quem agradeço muito pela participação, e depois devolvo ao Bruno para comentar os dois debatedores antes de abrir a questões, se alguém mais tiver, e eu terei uma também. Então, Larissa, fica à vontade. Bom dia a todos e a todas. Primeiro quero agradecer o convite feito pelo Bruno, intermediado pelo Vinícius, né, de estar aqui. É um prazer imenso poder discutir esse trabalho que, como disse o Bruno, né, na finaleira pude acompanhar o esforço. Já tinha acompanhado a banca de defesa, então está sendo um deleite também poder revisitar a tua tese, né, Bruno, um ano depois, e repensar coisas que eventualmente a gente pensou, né, no ano passado. Prazer imenso conhecer o Pablo, já venho há bastante tempo lendo, né, os trabalhos, e é um pesquisador que admiro muito, então é um prazer poder participar dessa discussão, e os demais amigos, né, exemplo do Butelli e da Nayara que nos assiste. Bom, eu também ocupo esse lugar, né, como a gente brincava antes de começar o evento de criminóloga, só não tem vacina, né, mas... então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque como o Bruno falou, eu ocupo um pouco esses dois lugares, né, da criminologia, desse diálogo com o direito penal, sou professora de direito penal, né, e de metodologia da pesquisa, mas eu também me considero uma administrativista, né? Então, não só por questões de pesquisa e acadêmicas, que é uma área que também me acessa, mas principalmente pelo campo do trabalho, assim como o Bruno vim do serviço público, hoje advogo, mas sigo, nunca abandonei, né, o direito administrativo. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou me furtar nesse espaço de fazer comentários criminológicos ou até mesmo que perpassam mais esse caráter autoritário, punitivo de interpretação, né, que a gente tem tido, que fazem essa aproximação entre o direito administrativo e o direito penal, para falar um pouquinho mais de algumas coisas que eu acho que são relevantes para a gente pensar esses instrumentos do direito administrativo que o Bruno destaca, porque eu acho que assim vou contribuir com algo que não foi falado, porque acho que o Pablo já trouxe muito bem, né, essa discussão criminológica, sociológica, a partir de uma leitura dos autoritarismos. Então, a minha fala vai um pouco nesse sentido, fazendo essas ressalvas, porque o que eu quero fazer aqui são provocações, então não é que eu discorde, pelo contrário, né, eu concordo bastante com a chave
interpretativa que o Bruno usou e com os comentários que o Pablo fez, né, no sentido de a gente beber de um referencial que é ditatorial, autoritário, e que é assim que a gente preenche de sentido, então, essa epistemologia do direito penal e processual penal, quanto mais nos crimes relacionados a drogas ou, mais amplamente, algo que eu gostei bastante que o Bruno falou, né, dos crimes patrimoniais, e a gente sabe que aí vai ter um recorte muito claro de seletividade sobre populações para quem esse autoritarismo, né, realmente se aplica. Mas, bem, feito esse parênteses para explicar por que eu vou dizer o que eu estou dizendo, eu queria tecer alguns comentários. Eu concordo plenamente que a nossa teoria do direito administrativo, ela bebe de um lugar autoritário, principalmente da doutrina da segurança nacional, né? E eu fico pensando, para além até assim, para além não, né? Mas ao encontro do que o Bruno vem discutindo, eu que estudo polícia há bastante tempo, talvez algo que a gente se debruce e tenha uma grande crise, né? É a própria definição do que é o mandato policial, e aquele Muniz discute muito isso, né? Então, a gente tem um espaço que não é bem delimitado por ninguém, né? O Código de Processo Penal não vai delimitar, a discricionariedade é algo atinente, inerente e necessário ao trabalho policial, a gente não tem como prever em norma tudo que vai acontecer, né, durante a atividade policial, e, portanto, a discricionariedade é parte, mas hoje a gente tem uma discricionariedade que abre, então, para a arbitrariedade, discussão que o Bruno faz muito bem na tese, e uma abertura muito ampla do que a polícia pode ou não pode, e depois isso vai ser traduzido para dentro do processo penal com essa presunção de fé pública e de veracidade que o Bruno traz, o que é extremamente perigoso. Então, isso tudo, eu parto desses lugares que eu acho que são compartilhados aqui por todos nós, né? Pelo menos até onde me compete interpretar. Mas o que me deixa um pouco angustiada é o seguinte: quando a gente faz esse casamento entre o direito penal e o direito administrativo, me parece que é um relacionamento fadado a um insucesso democrático, sem dúvida, porque me parece que naturalmente ou originalmente, porque acho que naturalmente não cabe, mas originalmente são áreas que têm que beber de fontes interpretativas distintas. Então, o Bruno faz uma crítica muito pertinente, né, a respeito do que é essa supremacia do interesse público, e eu concordo que hoje a gente reveste de significado esse conceito bebendo muito dessa teoria autoritária. Mas o que me assusta? Eu acho que talvez o grande problema não é só também, mas não é só revestir de significado autoritário esse conceito, e eu acho que o interesse público não é à toa que é um princípio, né? É uma fonte axiológica de interpretação das normas em direito administrativo. E me parece que ela precisa existir, é essa a minha provocação. Quando eu estou falando em direito administrativo, propriamente dito, a gestão da coisa pública, a prestação do serviço público, se eu não falar em supremacia do interesse público, me parece que eu vou beirar a malversação da coisa pública, né? E vou flertar com quem? Com quem a gente está criticando, com o neoliberalismo, porque se eu vou ultrapassar esses interesses particularizados, individualizados para dentro do que seria uma teoria do direito administrativo, eu vou entrar nessa lógica, né, ultra-individualista que flerta diretamente com essas bases neoliberais. Então, isso também me preocupa para onde a gente vai levar a crítica. Ela é fundamental, mas a gente está fazendo uma tradução para dentro do direito penal. Evidente, aí eu volto a trazer essa discussão. As bases epistemológicas dessas duas disciplinas, elas são e precisam ser muito diferentes. Quando a gente está falando de direito penal e processo penal, bem, a gente está tratando de disciplinas que precisam agir como o Guto tem um texto, até, né, o Augusto Jobim tem um texto que vai falar do direito penal como dique de contenção da expansão do poder punitivo estatal. Então, esse é o lugar, né, do direito penal e quanto mais do direito processual penal, servir como um limite de garantias, evidentemente, dos direitos individuais
em relação a um Estado que é hiperpoderoso e vai avançar, né, como uma tormenta d'água, usando esse exemplo que o Guto traz no texto dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso, me parece, fazer essa crítica esvaziando de sentido o que é o interesse público. Então, a minha fala é um pouco para a gente pensar como que a gente transforma, de fato, o interesse público em um dispositivo democrático, porque me parece que ele é fundamental, me parece que pensar, para quem trabalha com direito administrativo, né, pensar em interesse público é pensar em democratização, né, é pensar em teoria radical da democracia, inclusive, é pensar que sim, eu tenho um interesse coletivo que precisa ser colocado em um lugar central, quando eu estou falando, por exemplo, em universalização de direitos, né, que é algo que a gente não tem. E, bom, beleza. E aí, qual é o problema de jogar isso para dentro do penal, né? Claro, hoje lá, eu estou falando de um lugar que não existe, porque nem dentro do direito administrativo, o Bruno disse, eu não peguei essa atualização, né, dos autores administrativistas, ao trava-língua de manhã, para poder afirmar, né, que de fato a gente não avançou, a gente não saiu daquele lugar autoritário. E eu vou dizer, também pesquisa efetivamente para afirmar isso, análise de discurso da doutrina atual também não fiz, mas a gente que trabalha no dia a dia com isso, a gente nota que pouco se avançou. Enquanto o Pablo estava falando, até fui lá pegar o livro da minha sócia, que não tem nada a ver com o trabalho do Bruno, é sobre regulação das audiências públicas no setor elétrico, só que ela faz uma discussão a despeito da eficácia democrática das audiências públicas, né? Se efetivamente elas possibilitam a participação popular nesses processos. Então, ela traz uma discussão muito atualizada do que seriam esses autores em direito administrativo que estão discutindo democracia e interesse público pós-88, né? E sim, me parece que ainda são muito tímidos, talvez a gente vai ter 3 ou 4 autores bem críticos ali, né? Tanto que ela chega a usar o Boaventura bastante ali, que nem é né, um autor do nosso direito administrativo, para poder trazer essa discussão de como fazer uma leitura democrática desses institutos. Então, eu acho que a gente já tem esse déficit, de fato, no próprio direito administrativo, que não se atualiza para o que seria um paradigma constitucional pós-88. Mas pior que isso é quando ele é cooptado pelo direito penal, parece que o que não se instaura, e até depois, se vocês quiserem comentar, eu tenho curiosidade de pensar isso, vocês dois, né, Pablo e Bruno, que já fizeram bastante pesquisa no sentido de ver esse discurso judicial, né, a respeito desse sequestro do direito administrativo para dentro do direito penal, o que me parece é que também não se tem uma atenção para essa diferente forma, né, epistemológica de interpretação das disciplinas, né? Me parece que, para além de um simples transporte desse autoritarismo que vem da doutrina da segurança nacional, que dentro do penal e dentro da própria atuação das forças de segurança pública já é muito forte, também não se atenta a pensar que eu não posso simplesmente transferir lógicas de uma disciplina que não é pensada, que não deveria, pelo menos, ser informada pela mesma base epistemológica. Eu não sei se eu estou me fazendo clara, mas o que eu quero dizer é que quando a gente... Um outro problema que me parece que a tese do Bruno nos permite pensar é que quando eu importo esses institutos de direito administrativo para dentro do direito penal, ele não só vem autoritário, como ele vem torto, quando ele vem errado. Quando a gente vem falar de poder de polícia, por exemplo, se eu pego o que a gente tem de conceito hoje lá do Código Tributário, eu estou falando de um poder de polícia que é um poder de polícia essencialmente administrativo, fiscalizador, né? No máximo sancionador no sentido da multa. Eu não estou falando de um direito penal, eu não estou bebendo, né, daquilo que informa o direito penal e o processo penal. E eu acho que aí está um outro problema, né? E que está num problema que tangencia também a própria hermenêutica jurídica. Parece que se faz uma enorme salada de frutas. Então, eu não tenho com que me socorrer,
para punir, num caso lá de tráfico de drogas, que eu não tenho prova suficiente, eu só tenho a palavra do testemunho policial, então eu vou importar do jeito que eu bem entender, a serviço, sim, de um autoritarismo, de um punitivismo, com recortes de raça, classe, etc., institutos que não são válidos dentro de um processo penal, que não conversam, porque bebem de uma lógica, de uma base epistemológica que tem que ser distinta. Então, na verdade, é essa provocação que eu queria fazer, né? Que eu acho que, de um lado, a gente tem que disputar o conceito de interesse público e supremacia do interesse público. Eu acho que ele não é de pronto, a gente não dá para dar ele de pronto como algo tenebroso, ainda que sim, ele se informe, né? Ele é um conceito sócio-histórico, não há dúvida. Então, ele se informa de autoritarismos ditatoriais e da própria segurança nacional, né? Mas que o que me parece que precisa ser feito é preencher ele com sentidos democráticos para eu poder fazer o bom uso dentro do direito administrativo e garantir a proteção coletiva, que é essencial para o gestor público. E eu acho que reivindicar a sua não utilização no direito penal e no processo penal pode ser um caminho interessante, justamente por ausência de compatibilidade dos institutos. A gente briga tanto, né, pela não aplicação da teoria geral do processo civil no processo penal, né? Eu acho que essa é uma discussão que todos nós, em algum momento, já participamos. O Auri briga muito com isso, que eu não posso beber dessa chave interpretativa porque os processos partem de uma base diferente. Eu acho que aqui a gente tem um problema semelhante. Eu acho que essa briga, a tese do Bruno nos permite pensar, e essa provocação que eu queria trazer, separar um pouco essas disciplinas, né? Me parece que tem um uso utilitário de conceitos que já são falhos, que já são problemáticos no direito administrativo, mas que, acima de tudo e de qualquer coisa, são incompatíveis com o direito penal e com o processo penal, que são esses conceitos. O próprio conceito de poder de polícia, a gente não está falando da polícia judiciária. O administrativista que conceituou o poder de polícia, por mais que ele entre aí, ele está olhando a partir de uma lógica da polícia fiscalizadora, né? Da polícia lá do poder executivo, do servidor que tem que ser estável e tarará para poder fiscalizar, multar, mas ele não está falando da segurança pública, ele não está falando do mandato policial. Então, eu acho que pode ser interessante nessa proposta que o Pablo está falando, de coisas que tu pode pensar num pós-doc. Eu prometi para ti, quando tu estava escrevendo a tese, que eu não estimularia um pós-doc, né? Mas tudo bem, vamos lá. Se for do teu desejo vontade, eu vou adorar ler depois, né, os resultados do teu pós-doc. E me parece que talvez isso seja um ponto a discutir, né? Eu tenho que separar esses conceitos. E aí, quando eu estou falando de poder de polícia dentro do direito penal, do processo penal, da segurança pública, eu acho que o que nos cabe é definir os limites do mandato policial e reafirmar o que seriam as fontes informadoras do próprio direito penal e do processo penal. E aí, bom, aí eu tenho que afastar o testemunho policial como prova, por todas as questões que vocês já debatem há tanto, e muito bem, né? E isso que o Bruno trouxe, por exemplo, da própria contaminação. Bem, beleza, então agora eu vou tirar o inquérito do processo, eu vou separar os juízes, mas eu vou continuar legitimando o testemunho policial e continuo com o mesmo problema e no mesmo lugar. Mas a minha provocação é essa, assim, e não por esvaziar de sentido tudo que a gente está falando no âmbito sociológico e criminológico, que além de que eu também enxergo isso tudo, mas que a gente sabe a resistência que a gente encontra. Então, o que eu estou propondo aqui é a gente também levar a discussão para algo que talvez juridicamente a gente consiga fazer um debate de alcance, né, na atuação judicial, né? Porque eu fico pensando, toda vez que a gente leva, é uma tristeza, é algo que a gente tem que discutir e debater, mas toda vez que a gente leva a discussão para o âmbito do autoritarismo, do avanço do punitivismo, refratariamente a gente tem respostas como os livros que o Pablo falou, né? Esses estelionatos acadêmicos que fazem essa leitura perturbada. Tu falaste da interpretação do Foucault, chega a doer, né, a espinha da gente em pensar que alguém vai dizer que o Foucault é marxista,
né? E aí a gente vê, além da má-fé em trabalhar ali, a gente vê também a falta de estudo mesmo, porque não é impossível tu dizer que ele parta de uma base marxista, como a gente brinca, é muito difícil tu fazer qualquer análise sociológica sem os 3 porquinhos, né? Sem o Marx, o Durkheim e o Weber, o que não quer dizer que tu vai ser marxista, weberiano ou durkheimiano, né? Tu vai partir de algumas análises de estrutura social, que é óbvio que o Foucault vai fazer com Marx. É óbvio que ele está olhando para uma divisão de classe, o que não quer dizer que ele é marxista ou que ele usa dialética, né? E aí a gente vê esse estelionato para quê? Para deslegitimar um autor a partir dessa pecha de marxista, de comunista. Então, a gente está em um momento social onde a gente vai ter a sociedade e o judiciário extremamente refratários a essas vertentes mais críticas que são fundamentais para a gente entender a origem dos discursos. Mas daí a sensação que eu tenho é que quando a gente traz a discussão para as bases do direito, a gente tem um feixe um pouco maior de permeabilidade nesses espaços, né? Então, o que eu estou propondo aqui é a gente pensar também em uma epistemologia de separação das disciplinas, né? Um impeditivo originário de transpor institutos do direito administrativo para o direito penal por demasiada incompatibilidade, porque é isso, eu preciso beber do interesse público, da supremacia do interesse público para gerir a coisa pública lá no executivo, mas eu não posso me valer desses conceitos se eu quiser ter um processo penal democrático, né? Então, acho que essa era a primeira provocação que eu queria trazer. Dito isso, acho que já até me espalhei, falei demais, acho que já até passei o tempo, não estava cuidando. Eu vou devolver, então, a palavra para o Vini e deixar, então, essas inquietações que me levantaram, que eu acho que isso só mostra um grande valor da tese do Bruno, né? A gente consegue puxar fio para tudo que é lado, né? Isso não é qualquer trabalho que permite a gente falar de direito administrativo, de Foucault, de verdade, de formas jurídicas, de lei de drogas, de Becker, de seletividade, né? Isso mostra a riqueza do trabalho do Bruno, o esforço, e isso tem que ficar dito e parabenizado. Eventualmente, quem não tenha lido ainda a tese dele, fica o convite. É um trabalho de fôlego, é um trabalho excelente, é uma grande contribuição teórica. Então, esses são os meus comentários e agradeço novamente a oportunidade de estar participando. Obrigado, Larissa. Devolvo ao Bruno para que faça seus comentários em relação aos debatedores e depois abro para perguntas. Se alguém tiver, eu vou ter uma pergunta, se alguém mais tiver, Marcelo, Luiz Eduardo, mais pessoas que eu conheço que estão por aqui, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta posteriormente. Então, Bruno, fica também à vontade para fazer os comentários. Obrigado, Vini. Quero primeiro agradecer ao Pablo e à Larissa pelo debate e pela contribuição. Com certeza, tomei nota aqui de várias coisas, enriqueceu a minha visão sobre o fenômeno pesquisado. Antes, eu quero cumprimentar aí alguns colegas e amigos, né, meus colegas, professor Robson, professor Pedro, alguns amigos aí, o Augusto, a Tuane, o Lorenzo, a Leilane, enfim, a Carolina. Obrigado aí pela presença e pelo prestígio. Eu vou começar de trás para frente, começar pela Larissa, já que está mais fresquinho, e depois eu vou para o Pablo. Tá? Eu concordo contigo que, analisando uma questão jurídica, não tem como abrir mão da categoria de interesse público. Tá? O que eu não gosto é do caráter de supremacia. Tá? Acho que ele é eivado, sim, digamos assim, de um DNA autoritário, porque ele já parte do pressuposto de uma balança, digamos assim, mas entendo essa preocupação que tem na própria Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela defende o princípio justamente para tentar conter os fluxos neoliberais na própria administração pública. Né? E isso é uma ambiguidade que o próprio poder de polícia e essas categorias giram, né? Porque, se for analisar, já vou puxar o próprio Pablo, o bolsonarismo, Pablo, na questão da regulamentação das armas, de conseguir porte e posse, a crítica que eles faziam era justamente a categoria do ato discricionário. Eles queriam que fosse um ato vinculado à legalidade, né, digamos assim. E quando há essa tentativa de construção dessa característica do poder de polícia como ato vinculado, é quando os autores tentam democratizar o instituto, né?
Então, o bolsonarismo estava tentando se valer de algo um pouquinho mais democrático no Instituto, né? E criticando a parte do ato discricionário para fins do seu próprio autoritarismo. Tá? E, ao contrário, Maria Silvia, se valendo de um princípio que, para mim, tem uma formação né, eivada de autoritarismo, para tentar salvaguardar, né, direitos sociais, etc., salvaguardar o interesse democrático dentro da administração pública. Tá? Mas acho que existem outros autores, Lari, que dão uma repaginada democrática na categoria de interesse público. Um que eu gostei bastante é o Emerson Afonso da Costa Mota, né? Eu bebi bastante da fonte dele, que ele dá uma reatualizada, digamos assim, nessa categoria, largando, digamos assim, o espectro de supremacia, mas mantendo o interesse público como algo fundamental para a administração pública. E, para mim, a leitura que eu quis deixar de forma crítica é como o nosso sistema penal enxerga os direitos fundamentais individuais como interesse privado. E isso vem dessa leitura, né? E por isso que a gente acaba possibilitando diversas violações de direitos. E isso que a gente tem que lutar, pelo menos para conseguir consolidar a cultura jurídica e que as liberdades públicas são de interesse público, né? Que todos os direitos e garantias penais, processuais penais, são de interesse público e não vai ter um interesse coletivo de segurança pública, etc., que vai poder suprimir isso, né? E a gente vê essa retórica sendo empregada em vários momentos, né, da persecução penal em diversos recortes. Aqui eu só dei na guerra às drogas, tá? E concordo contigo, né? São conceitos e categorias em disciplinas diferentes que a transposição teria que ter muito mais cuidado, né? E elas servem como um tampão, um tapa-buraco, de fato, né? Para legitimar algumas insuficiências, né? E é por isso que os processualistas penais não identificam, mas a gente não pode esquecer que o juiz, em regra, tem uma formação geral, fez um concurso público, estudou direito administrativo, então, quando está faltando alguma coisa, ele vai se valer de uma categoria que ele estudou, né? Então, de fato, só que daí a questão da hermenêutica jurídica precisaria toda uma construção dogmática para enfrentar isso, e eu tentei fazer em primeiro momento um diagnóstico. A minha proposição teórica foi muito mais tímida, senti que eu não tinha fôlego para enfrentar, mas com certeza nos próximos anos vou pensar na construção de algo e te convido aí para pensar junto comigo, né? E, de fato, sim, faltam esses limites para atuação policial, né? E algo que me trouxe muita estranheza do próprio Código Tributário Nacional, da positivação do poder de polícia, foi que ele foi introduzido no Código Tributário Nacional, e aqui, para mim, entra um caráter econômico dessa categoria, né? Porque ele também, poder de polícia, ele serve para regulamentação econômica, e aqui ele vai ter uma política econômica por detrás, e aí eu acho que entra muito bem as leituras neoliberais, tá? E, para mim, ele é central, porque ele foi introduzido e a fundamentação dele está na minha tese, tá? Foi baseada em um ato institucional e foi baseado na Constituição de 67, que nem existia ainda, numa Constituição futura, numa norma que ainda não existia, uma norma constitucional que não existia e com base num ato institucional autoritário, tá? E foi introduzido, e logo depois ele foi modificado, poucos meses depois, colocando uma racionalidade econômica que ainda não existia. Por isso que eu busquei investigar, porque, para mim, ele é o conceito central que vai dar legitimidade ou não, né, para as diversas formas da atuação estatal, tá? Então, acho que por aí a gente consegue adentrar na questão neoliberal. Então, já seguindo aí para a análise do Pablo, tá? Obrigado, Lari, pelas tuas contribuições. Não sei se eu respondi tudo. Qualquer coisa me questiona depois. Mas sim, a Escolha da Guerra Civil, uma obra nova, eu comecei a ler há pouco tempo, ainda não consegui terminar, mas acho que é uma chave de leitura muito, muito pertinente, né? Dialoga bastante com a sociedade punitiva do Foucault, de fato, e com algumas leituras do Agamben, enfim, e acho que pode servir, né, para fazer com o próprio Lazarato, entre outros, né, na análise do neoliberalismo, com o contexto de guerra, e, enfim, né, eu vou tentar, no final, antes da publicação do livro, né, introduzir essas chaves de leitura,
E é algo, sim, que essa questão da análise desse conservadorismo, ou neoconservadorismo, que eu já venho estudando, né, de forma mais tímida, mas estou estudando, né? Eu lembrei da obra, você já deve ter lido, da Camila Rocha, né, que ela faz uma pesquisa empírica no Instituto Liberal, né, que ela chama, daí o título, né, do conservadorismo, Mais Mises, Menos Marx, né, e ela faz uma pesquisa muito boa, inclusive sobre o olavismo, e para mim, eu te chamei aqui justamente porque tu é um dos poucos sociólogos no Brasil que colocam, de fato, a importância que o Olavo de Carvalho teve na construção dessas novas direitas, desse neoconservadorismo. E se tu vai ler a maior parte das leituras sociológicas de ciência política tradicional sobre o bolsonarismo, o Olavo de Carvalho ou está reservado uma nota de rodapé, ou como um excêntrico ali de um livro que não tem menor importância, que coloca em cima da mesa. E, para mim, sim, ele tem, a construção do pensamento dele tem uma base fundamental, né, no punitivismo que existe, né, nas instituições judiciárias, nas instituições de controle do delito. A gente pode pensar aqui no próprio movimento de combate à corrupção no MPF, ou aqui tu trouxe o recorte no Ministério Público Estadual, da bandidolatria, entre outros, né? Acho que é importante fazer essa reflexão. E vou pensar, assim, na continuidade dos estudos a partir dessas leituras, né? Acho que eu tentei, de alguma forma, tangenciar algumas análises de neoliberalismo, mas ainda de forma mais tímida. Tentei trazer, mas não tentei deixar a discussão jurídica como o ponto principal, digamos assim. Mas eu cheguei a analisar o discurso de um economista importante para o Brasil, que foi o Otávio Gouveia de Bulhões, né? E como que esse discurso econômico, de alguma forma, né, tem proximidade com o que é feito hoje no governo atual, no bolsonarismo, com Paulo Guedes, etc., né? E como é algo que já existia, esse discurso, essa racionalidade econômica na própria época da ditadura. E acho que a gente poderia, embora a ditadura tenha tido mais de um modelo econômico, digamos assim, o desenvolvimentismo, etc., mas acho que em determinado momento há sim uma racionalidade neoliberal já presente na própria ditadura civil-militar, além, para a gente não ficar somente no Chile, né? Eu acho que isso aí também já existia aqui no discurso de alguns economistas, né? A visão do liberalismo econômico já era bem evidente, afinal, o golpe foi para tentar frear as tendências comunistas, entre aspas, né, do governo, mas eu tentei fazer ali no finalzinho do capítulo 2, essa análise aí com caráter econômico do poder de polícia, e acho que por aí a gente consegue seguir nos estudos de pós-doutoramento a partir dessa lógica desse neoconservadorismo pós-redemocratização, né? Vou seguir teu conselho, vamos ver o que dá. Tá? Obrigado mesmo a ti, Pablo, e a Lari pelas contribuições. Vini, qual a tua pergunta? Trazendo um pouquinho para o processo, né? Eu acho que isso é o principal objetivo do seminário, é trazer todas essas interlocuções. Tem se discutido muito atualmente a eventual necessidade de criação de um ramo mais consolidado aqui no Brasil, que já é, de certo modo, consolidado em outros países, do direito policial, que seria um direito administrativo voltado para essa atuação mais prática preventiva, né? Porque, por exemplo, o STJ tem discutido, vocês sabem bem, muito atualmente a questão da busca pessoal, traçado alguns limites. E a busca pessoal prevista no Código de Processo Penal, ela é basicamente voltada para uma finalidade probatória, não preventiva, mas sim probatória, de produzir prova quando houver algum elemento que indique que ali vai ter uma prova relevante para um caso concreto. Então, tem gente que diz que o Código de Processo Penal não dá conta das necessidades da atuação policial na prática, e isso é fundamental, como vocês bem falaram, a polícia tem um poder enorme, né, de gerir a segurança pública e a limitação ou a violação de direitos fundamentais na prática, né, que muitas vezes os processualistas não estudam. Então,
O que eu queria perguntar para o Bruno, Bruno, tu acha que essa criação de um direito administrativo policial ou a necessidade de se pensar melhor esse ramo dentro ou relacionado com o processo penal pode ser um caminho importante para traçar limites a essa atuação prática policial nas ruas? Porque, por exemplo, a questão da busca pessoal é um pouquinho complicada. Se a gente for fazer uma leitura bem restritiva do CPP, a gente não teria como fazer uma busca, por exemplo, em eventos públicos, um estádio de futebol, algo assim, porque seria uma finalidade preventiva genérica. Mas a gente sabe bem que essas buscas genéricas, não probatórias, elas são espaços para arbitrariedades, para um racismo nessa escolha, nesses critérios de seleção. Então, como que tu acha que a gente poderia pensar essa atuação policial preventiva de modo a tentar limitar essas arbitrariedades ou essas seletividades na atuação policial? Tu acha que esse ramo, essa criação, essa consolidação desse ramo pode ser interessante, pode ser um caminho importante, ou tu acha que não? Eu acho que sim, tá? Acho que a gente precisa de maior regulamentação da atividade policial como um todo, tá? Porque a categoria de poder de polícia ela serve como um tapa-buraco, né? E é um conceito muito abstrato, muito genérico, muito indeterminado, que ele serve como um tampão, digamos assim, para legitimar um pontapé na porta e coisas do tipo, né? Práticas arbitrárias, mas não acho que seja, digamos, um milagre, né? Simplesmente o legalismo, a legalidade vai nos salvar, tá? Mas acho que seria importante uma maior regulamentação, tá? Para busca pessoal, para entrada franqueada, porque isso está sendo decidido, como tu bem disse, né? Pela jurisprudência, o STJ vem enfrentando o tema, né? Julgo que de forma interessante, digamos assim, né? Mas julgo eu que seria necessário, não sei se a construção de uma disciplina, né, que nem o Manuel Valente tenta construir, né, de direito policial, mas acho que uma maior regulamentação seria necessária para estabelecer os limites e tentar conter esse poder policial, tá? Mas também acho que não é salvaguarda, digamos assim, tá? Porque existe toda uma cultura policial, toda uma cultura, um hábito, uma cultura jurídica, né, que não pode ser menosprezada e que precisaria, né, também de uma transformação, de uma democratização. Não sei até que ponto seria possível, né, mas precisaria passar por todos aqueles debates que existem em segurança pública e de reforma das instituições, etc. Mas sim, acho que uma maior regulamentação seria importante, tá? Lá na abordagem policial e etc. Mas não adstrito a isso, a gente tem que pensar também no próprio juiz, né, no próprio promotor, como um funcionário público e como esses agentes podem se valer desses conceitos, né, e tentar criar, digamos assim, limites da importação dessas categorias autoritárias ou então, né, demarcar bem quando que elas podem ser utilizadas e não serem, né? A minha única preocupação com a dogmática processual penal, digamos assim, é ignorar que isso é empregado. Só dizer, não, mas isso não é processo penal. Não, mas está sendo utilizado. Tá? Então, a gente vai ter que olhar e tentar criar uma teoria, tentar criar algo para dar conta desses efeitos de verdade que são produzidos aí nessas utilizações da fé pública, etc., né, que acabam prejudicando, né, toda a nossa construção democrática do processo penal. Enfim, mas acho que sim, uma regulamentação maior é pertinente, mas também não é milagre, tá? Maravilha. Fiquem à vontade, Marcelo. Quer fazer alguma pergunta? Larissa, Pablo? Marcelo. Eu quero iniciar aqui parabenizando também a tese do Bruno, as arguições também, né? Se disse que não era uma banca, mas sempre tem aquele perfil, sempre tem aquele caráter, né? Aquele friozinho na barriga, imagino também do Bruno, né? Ouvir as considerações. Mas vamos lá. Eu achei interessantíssimo, ouvi com muita atenção a tese do Bruno, porque nós somos filhos do mesmo programa de pós-graduação, né? Então a gente compartilha muitas leituras, caminhamos pelas mesmas estradas aí da interdisciplinariedade.
Então, eu tenho o Bruno como referência nesse campo e essa tese dele prova que é uma referência segura, né? O que me ocorreu aqui que talvez me ressoe como uma das maiores contribuições da tese do Bruno é identificar a partir dessa genealogia, né, dos discursos dos administrativistas e também dessas leituras, né, que o professor Ricardo Gleckner tão bem nos ensinou a fazer, né, com autores da economia, da filosofia política, como é presente, né, na retórica punitivista uma espécie de deslocamento de significados, né, a fim de confundir direitos individuais, né, e garantias individuais, né, direitos como se fosse uma dimensão de direito privado versus direito público, né, e o processo penal como então um instrumento de salvaguarda dos interesses públicos, né, e o réu, enfim, o investigado como alguém apresentado ou representado aí numa chave schmittiana como um inimigo, né, a ser contido e combatido. A minha ideia, assim, numa pegada também mais recente dos meus estudos, é saber de ti, Bruno. Claro, o Bruno trouxe essa questão, né, da criação de uma nova disciplina, uma tarefa que se impõe, acredito, no médio e longo prazo. Mas como tu enxerga hoje, que ferramentas nós temos hoje, tanto teóricas como normativas, para enfrentar esse influxo autoritário que tu bem pontua na tua tese, né? Claro que a gente pode discutir ferramentas de lege lata e de lege ferenda aqui, né? Como é que tu encara essa disputa, essa luta no curtíssimo prazo? Quais seriam as tuas propostas nesse sentido? Parabéns mais uma vez, meu amigo. Obrigado, querido. Obrigado pelas palavras. Olha, a luta não é fácil, né? Acho que primeiro ela se vem ao tornar visível esse fenômeno, tá? Eu espero aí que a literatura crítica consiga começar a perceber e introduzir nas suas produções, né? Em primeiro lugar, acho que de forma pragmática, falando de abordagem policial, de atuação policial, de policial na rua, né? Acho que a gente precisa, sim, discutir de forma séria o registro audiovisual como uma política pública nacional para tentar limitar a arbitrariedade da polícia, tá? E também sabendo de problemas que podem advir disso em termos de expansão de controle, mas dando maior transparência à abordagem, às atuações policiais. Acho que a gente precisa pensar isso de forma séria e já vem sendo pensado, né? Como utilizar esses instrumentos, como fazer os registros e etc. Tá? Acho que vale ali pelo que o próprio Cane coloca no chat, por repensar e levar a sério a lei de abuso de autoridade. Tá? Mas também sem tentar cair num paradigma criminalizador, digamos assim. Mas o que a gente tem, para mim, é tentar construir um arco teórico para conseguir dar conta do fenômeno, porque a gente sabe, enquanto profissional, enquanto advogados, enquanto, né, atores jurídicos, mais do que pesquisadores, tem coisas que a gente sequer consegue pesquisar, né, como enxerto, como, né, tantas coisas que acontecem, né, no dia a dia, no cotidiano da guerra às drogas, etc., e que fica até difícil de fazer um mapeamento, né? Então, acho que a gente precisa criar uma teoria crítica que consiga jogar luz no fenômeno e tentar criar bases mais sólidas para evitar esses abusos. Mas, de forma pragmática, a gente vai ter que se valer das ferramentas que nós temos, né? Já de decisões jurisprudenciais favoráveis, né? Algumas interessantes que vêm sendo tomadas no STJ,
se valer, colocar embaixo do braço presunção de inocência e começar a lutar, direito de defesa, tentar conquistar nulidades. Mas, é claro, a gente passa aí pelos mesmos problemas que existem de relativização de nulidades absolutas, entre tantas outras coisas. Mas, enfim, velho, acho que para a gente conseguir lutar de forma mais séria contra essas questões, a gente vai ter que construir uma base teórica, uma hermenêutica, uma dogmática um pouco mais avançada sobre isso. Mas, enquanto isso, a gente vai se valendo de tentativas aí de políticas públicas pontuais, né? E coisas do gênero, né? Mas esses próprios efeitos de verdade, né? Eles, enfim, embora caso a gente consiga, né, garantir aí os juízes de garantias, etc., vai ser uma conquista, vai ser um avanço, né? Mas é insuficiente. É isso que eu tento demonstrar com a tese, né? Que a gente precisa ir um pouquinho mais fundo e tentar evitar essa transposição de categorias de forma crítica, digamos assim. Se a gente denunciar isso, já vai ser muito. A gente precisa começar a denunciar. Tá? Essa seria a minha visão. Não sei se te respondi. Obrigado, Bruno. Pablo, Larissa, mais algum comentário? Fiquem à vontade. Se alguém mais tiver alguma pergunta também. Pablo está sem som. Eu queria só destacar, como exemplo, né, dessa influência do Olavo de Carvalho, a última série a penúltima série de documentários da Brasil Paralelo, né, que é uma empresa, inclusive gaúcha, né, que tem difundido fortemente, né, essa leitura conservadora amparada do Olavo de Carvalho. E esse documentário vai tratar justamente da segurança pública no Brasil, né? E para esse documentário foram convidados, né, o Diego Pesce, Leonardo Jardim de Souza, Bruno Carpes, Marcelo Rocha Monteiro, dentre vários outros profissionais do direito, né, que estão associados ao Olavo de Carvalho, né? Então, assim, daí a importância de a gente compreender essas nuances, sobretudo a partir dos anos 90 do século passado, para a gente pensar, né? E aí também a importância da internet, das plataformas digitais, em especial, para difundir esse tipo de conteúdo, né? Então, eu acho que o trabalho do Bruno, eu acho que ele, com esse pós-doc que eu estou incentivando ele a fazer com o Guto, em especial, né, pode tomar uma outra proporção, inclusive, né, um outro caminho nesse sentido de uma aproximação maior, até com essa literatura, que eu acho que é muito importante a gente se apropriar, até para poder problematizar e mostrar as fragilidades desse tipo de discurso, né? Pablo, só para complementar, e para mim corroborar a pertinência aí da tua fala, existem duas grandes obras hoje, pesquisas de livros sobre o poder de polícia no direito administrativo. Uma que é um viés crítico, que é do Gustavo de Binem Borginha, professor do Rio de Janeiro, que ele tenta atualizar com uma leitura, sim, muito crítica a partir dos direitos fundamentais, da Constituição, etc. E, para mim, é ele que consegue renovar no direito administrativo essa categoria de forma mais sólida e séria, com compromisso democrático. E a outra é do Estevão Gomes, que é esse livro aqui. Esse livro tem aqui prefácio do Barroso, tá? Ele, salvo engano, ele é assessor ou foi assessor do Barroso, enfim. A referencial teórico desse cara são esses autores conservadores que colocou. Tem nota de rodapé do Olavo de Carvalho. Essa é uma leitura conservadora do poder de polícia. Então essa problematização que tu está colocando, ela existe de fato. Entre as duas principais obras que nós temos hoje, é uma obra com um viés mais democrático, neoconstitucionalista, apesar de todos os problemas do neoconstitucionalismo, ele tenta reatualizar o Instituto de forma séria, digamos assim. Esse aqui também tenta, né? Mas ele tem muito mais esse ranço conservador, digamos assim, né? E todas essas influências desses influxos que o olavismo trouxe para o pensamento político e jurídico brasileiro. Então, a tua leitura é muito, muito pertinente sobre o Instituto. E eu fui lendo esse cara aqui, eu não usei tanto ele, né? Mas dava para perceber, né, a influência, e lá no final, da metade para o fim da obra, que ele começa a deixar mais claro a influência conservadora que ele tem,
E, embora ele tente renovar o Instituto, ele dá uma legitimidade para o Instituto, assim, para mim, numa visão bem perigosa, ao contrário do Gustavo de Benem-Bogin, que tenta limitar, de fato. Ele traz Carl Schmitt, ele mostra como Carl Schmitt influenciou o Elie Lopes Meirelles, ele coloca o dedo na ferida, e é a única obra de direito administrativo que eu vi que pontua o caráter político do Elie Lopes Meirelles em sua participação na ditadura civil-militar brasileira, e como ele tenta reatualizar esse instituto, inclusive em termos de direito constitucional, enfim. Mas o debate está aí, né? Tá aí, tem uma obra com viés democrático, tem uma obra com viés aí com ranço conservador muito presente. Enfim, só para mostrar como a tua leitura é bem pertinente mesmo. Maravilha, obrigado. Larissa, se quiser fazer algum comentário? Não tenho mais muito a comentar, só eu nunca consigo falar o sobrenome do Gustavo, que tu citou, e que eu acho que é um dos que são mais oxigenados, e eu acho, Bruno, agora eu tô te ouvindo falar, que tem um texto do Leonel Orweiler, sabe? Que ele vem nesse sentido também. Eu vou procurar, depois me lembra, porque eu acho que vai ao encontro disso que tu está falando, né? Existe essa releitura crítica, mas era só esse mesmo comentário que eu tinha para fazer. Tá certo, obrigado. Foi um ótimo debate, obrigado pela participação de todos. Acho que é uma visão geral e um gostinho da tese do Bruno para incentivar todos a pesquisarem, a lerem. E foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Marcelo, obrigado por ter acompanhado. Os demais ouvintes por aqui. Agradecer muito Larissa, Pablo, por terem sido debatedores, e especialmente ao Bruno pela abertura, pela disponibilidade de debater a tese. Fiquem convidados para os próximos encontros. Agora, em setembro, a gente vai ter o debate da tese da Marion Bach sobre direito penal e várias incidências do direito administrativo sancionador também, alguma relação pela frente. Então, fiquem convidados para participar e, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Abraços a todos.